Olá, professor. Boa tarde. Vou apresentar o trabalho proposto para o meu exame especial da matéria de Direito Coletivo do Trabalho, da pós-graduação de Direito do Trabalho. O tema que o senhor propôs para eu falar é sobre a teoria dos jogos aplicada à a mediação dos conflitos. A mediação, ela é um meio alternativo para a solução dos conflitos, assim como a conciliação e arbitragem. Esses meios alternativos para a solução dos conflitos, eles começaram a tomar importância e destaque no direito brasileiro diante a série de problemas e de dificuldades que acionar o judiciário hoje significa. Então, essa crescente importância no direito brasileiro desses meios alternativos vem em razão da morosidade das ações judiciais, do índice de insatisfação das partes, porque numa sentença um perde e outro ganha. Essa insatisfação causa uma sensação de injustiça. Essa sensação de injustiça muitas das vezes reflete na interposição de vários recursos, que são inúmeros hoje na nossa legislação. Hoje a gente tem uma série de recursos que vão postergando e vão trazendo mais morosidade às demandas. Fora isso, o custo para as partes e o custo para o Estado. E toda essa dinâmica dos conflitos judiciais, ele vem de uma dinâmica competitiva, né? Então, cada parte puxa do seu lado, puxa para o seu lado e acaba tendo essa dinâmica competitiva diferente de uma dinâmica colaborativa, que é justamente a proposta da mediação e da teoria dos jogos aqui especificamente aplicados na mediação. A mediação, assim como a aplicação da teoria dos jogos para esses fins, elas vêm como uma solução mais eficaz e mais rápida dos conflitos, dão uma sensação de satisfação às partes à medida que as duas partes saem ganhando. Essa é a ideia da teoria dos jogos. Então, é uma teoria que vem nessa dinâmica colaborativa e essa dinâmica da mediação da teoria dos jogos também exige esse espírito cooperativo, esse espírito de ponderação das partes, racionalização, ética, boa intenção. Então, para a efetiva aplicação dessa teoria na solução dos conflitos, esses são sentimentos têm que estar presente ali. A teoria dos jogos, ela é um ramo da matemática e da economia inicialmente. Então, é do ramo de gestão. E ela vem a ser aplicada na teoria da solução dos conflitos à medida que ela fala sobre estratégias para serem aplicadas nos conflitos. E essas estratégias, elas são a partir de análises de decisão. E essas análises de decisão se baseiam na expectativa do comportamento da outra pessoa. Então, você tem que ter você antever o que as partes estão, que elas poderiam se comportar, e baseado nisso você cria uma estratégia, baseado nesse posicionamento das partes. Então, é uma história do Garrincha, que o senhor já deve conhecer, mas eu vou contar. Que na Copa de 1958 o técnico estava com a equipe estabelecendo a estratégia do jogo, que aí o meio de campo tocava a bola e o da esquerda pegava e de repente virava e passava para não sei quem, e no final de tudo a bola caía no pé do Garrincha, que era mais rápido que o atacante da seleção russa, e aí ele ia fazer o gol ia ganhar ia ganhar a partida lá, ia fazer esse gol dentro dessa estratégia articulada pelo técnico. Depois de toda essa orientação para a equipe, o Garrincha vira para o técnico e pergunta: você já combinou isso com os russos? Os russos já estão sabendo que vai ser essa a estratégia do jogo? E é mais ou menos nesse sentido que entra a teoria dos jogos, à medida que ela passa a considerar a reação do adversário ou da outra parte
para criar a estratégia. Essa teoria, ela nasceu com John Nash, que era um matemático, e ela rompeu com a teoria do Adam Smith, que era uma teoria puramente competitiva. Veio John Nash e comprovou matematicamente que o melhor resultado é obtido se todos pensarem em todos e se todos pensarem em si. Então, é justamente uma estratégia de cooperação que vem de frente àquela teoria do Adam Smith, que era puramente competitiva. Eu escrevi mais coisas. Antever o comportamento do outro, mediante análise e conhecimento da situação do outro. Então, quando a gente fala de criar uma estratégia dentro de um comportamento que a outra parte teria, exige um conhecimento da parte do mediador, para ele saber até onde ele pode motivar e gerar a solução daquele conflito, baseado num conhecimento da estrutura de que cada um tem, até onde cada um pode ir. Então, é importante que o mediador tenha o conhecimento das partes para que ele consiga realizar essa mediação com mais eficiência. Então, por exemplo, uma informação importante numa mediação trabalhista o mediador conhecer a situação econômica da empresa, fazer uma análise dos balanços financeiros dos últimos anos, se a empresa está numa situação de crescimento. Então, esse conhecimento por parte do mediador ele é muito importante para o sucesso da solução desse conflito. Da mesma forma, no caso de uma negociação coletiva, por exemplo, fazer uma análise dos reajustes salariais dos últimos anos, baseado nos índices de inflação, né, para ele ter também uma ponderação e um conhecimento do que ele poderia estar jogando ali na mediação. Um estudo também sobre as decisões das jurisprudências, como os tribunais têm se comportado nas questões trabalhistas e nas questões que estão sendo discutidas ali naquele conflito, justamente para o mediador identificar até onde ele pode ir para que aquele conflito seja solucionado mediante a cooperação das duas partes. Então, a teoria dos jogos ela é uma ferramenta importante nesses processos autocompositivos, porque justamente ela busca extrair o melhor resultado mais eficaz desse conflito. Ela vai ter vai produzir bons resultados quando as partes se comportam de uma forma ética e deixar de lado o interesse individual, porque justamente é essa relação da teoria dos jogos de que cada um busca o melhor para a maximização efetiva dos resultados. É justamente baseado nessa relação de equilíbrio que nasce a teoria do Nash, né, com essa otimização dos resultados. Tudo sempre, desde o início, como eu tenho falado, inerente à cooperação das partes, tá? O mediador, ele não está ali para apresentar uma solução para as partes, ele está ali para estimular que as partes ajam de uma forma cooperativa e acaba entrando numa autocomposição, acaba sendo uma forma madura de uma racionalização ali dentro daqueles elementos que estão sendo discutidos. Por isso que é importante que o mediador tenha esse conhecimento prévio, para que ele tenha condição e tenha elementos para antever a atitude e criar uma estratégia para justamente motivar aí a solução desses conflitos. Conclusão que a gente chega: as partes têm que ceder, têm que cooperar, têm que propor soluções cooperativas para os litígios, ao invés de assumir uma postura de competição e de ganho individual para decidir esses conflitos, né? Mas o que eu falo? E é isso. Esses meios alternativos de solução dos conflitos são soluções mais modernas para as aplicações, né, que exige até uma evolução maior no comportamento das partes,
E no final de tudo, o objetivo maior é a maximização dos resultados. Tem a teoria do prisioneiro, que é o seguinte: dois prisioneiros acusados suspeitos de um crime são colocados em celas diferentes e é proposto para cada um a seguinte maneira: se você confessar e o outro confessar, os dois saem livres, mas um não sabe do conhecimento do outro. Se você confessar e ele não confessar, vai ter uma sanção de 3 para quem confessou e de 5 para quem não confessou. Se os dois confessarem, os dois vão sofrer 3 anos de prisão. Então aí é justamente, mas eles não têm acesso à informação de um no outro. Então isso é uma consciência quase que coletiva ali de qual a melhor decisão tomar, antevendo que seria a estratégia da outra parte, que seria o outro prisioneiro. Então justamente essa estratégia da análise comportamental ali, de você antever o comportamento do outro, é que se baseia a teoria dos jogos. Também as estratégias de poker, de blefe, também embasaram a essa teoria dos jogos, que analisa esse tipo de comportamento dentro desse meio alternativos em solução de conflitos. Eu acho que é isso, professor. Falando mais direcionado a isso. Eu achei um material até no site do TST sobre a questão da teoria dos jogos aplicada à negociação coletiva. Achei muito interessante também. Mas como a gente estava falando aqui mais direcionado à mediação, que pode existir mediação em negociação coletiva, E é isso. É isso que eu queria dizer. Eu espero que eu consiga atingir a pontuação aí que eu preciso para sair bem nesse exame especial. E é isso. Muito obrigada por tudo. E até mais. Estou mandando no último dia, hein? Nossa Senhora. Você nem fala, mas eu já estou estudando isso desde semana passada. Já estou reunindo material desde semana passada, tenho lido e tal. Mas hoje eu consegui parar para fazer. Mas Deus abençoou, que deu tudo certo, dentro do prazo ainda, tá? Tudo de bom, fique com Deus. Obrigada.